Bom, galera, fechando então esse período de populismo no Brasil, que nós vimos que começa ali de 45, com a queda do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, e vai até 64, com o golpe militar, com o início da ditadura militar, nós já vimos então os governos dos presidentes Dutra, ok? O próprio Getúlio, que volta de maneira democrática, de 50 e vai até 54, quando comete suicídio. Depois nós vimos o governo de Jânio Quadros, que foi meteórico, não durou nem 9 meses. E aí vamos ver nessa aula o governo de João Goulart, que assume como substituto de Jânio Quadros, porque João Goulart era vice-presidente na época. Então, Jânio Quadros ele renuncia e o vice assume, que é João Goulart. Bom, após a renúncia, então, o vice-presidente João Goulart, ele deveria, pelo menos, assumir o governo do país. Entretanto, ele defendia uma política progressista. Lembra esse nosso debate? As políticas nacionais progressistas versus políticas mais liberais que tinham maior proximidade com as empresas e a economia dos Estados Unidos. Esse motivo, então, pelo qual João Goulart era visto como um político progressista, nacionalista, era tido com muita desconfiança por grupos políticos e de militares conservadores, que então passaram a se opor à sua posse. Diante dessa questão, João Goulart ele foi obrigado a negociar e assumir o governo em um sistema de parlamentarismo, ou seja, um sistema de governo em que todas as decisões do presidente dependem da aprovação do parlamento. Nesse sistema, os poderes do presidente são reduzidos, não havendo uma clara diferença entre o poder executivo e o legislativo. Tendo assim, resumindo tudo, João Goulart teve o seu poder reduzido. Porém, ele assumiu o poder durante uma grave crise econômica e social. A inflação do país crescia e tornava-se cada vez mais clara a distância entre uma minoria rica e uma maioria pobre da população brasileira. Durante esse período, houve então uma votação para saber qual forma de governo deveria se ter no Brasil, ou a parlamentar, com a qual João Goulart estava governando, ou a presidencialista. A população escolhe, então, como modelo de governo, o presidencialismo no Brasil, e João Goulart assume com totais poderes que lhe cabiam enquanto governante do executivo. Bom, nesse período, houve um aumento da radicalização política no país e João Goulart passou a ser pressionado por grupos com ideias extremamente contrárias. Diversos movimentos sociais, por exemplo, se mobilizaram buscando melhorar as condições de vida da população. No campo, trabalhadores rurais se organizaram por meio de movimentos, como as ligas camponesas, para reivindicar a tão famosa reforma agrária. Outros grupos, como o movimento estudantil e os sindicatos de trabalhadores, fortaleceram sua militância durante esse período e passaram a acompanhar ativamente as questões políticas do país. Bom, falando em termos de reforma agrária, que foi um dos temas mais polêmicos dessa discussão do governo de João Goulart, ela é uma revisão da estrutura agrária de um país, com o objetivo de redistribuir terras, principalmente as terras que são consideradas improdutivas, ou seja, que não têm utilidade a um maior número de pessoas, fazendo então justiça social e garantindo o aumento da produtividade agrícola. Bom, contrário a esses movimentos progressistas, esses movimentos populares, os conservadores, políticos, empresários, sociedade civil, militares, também se organizaram. Esses grupos tinham receio de que esses movimentos sociais se tornassem uma ameaça aos seus privilégios. Dessa forma, pressionavam então o governo exigindo que eles fossem combatidos. Outras medidas em que João Goulart tomou após ter de novo os poderes de presidente do executivo em suas mãos foi justamente combater a inflação, que já vinha de outros e outros governos, como nós vimos durante o governo JK, o governo Dutra, controlar as despesas públicas e congelar salários.
Essas medidas geraram descontentamento entre trabalhadores assalariados e setores progressistas, causando então manifestações e greves, acirrando ainda mais as tensões políticas no país. Buscando solucionar então os problemas do país e conquistar maior apoio popular, em março de 64, João Goulart reafirmou a necessidade de implantar as chamadas reformas de base. Elas incluíam um conjunto de iniciativas de grande impacto, como a reforma agrária e a reforma urbana, que tinham o objetivo de doar lotes nas cidades para famílias pobres construírem suas moradias. As reformas de base incluíam ainda a concessão do direito de voto aos analfabetos e as patentes subalternas das Forças Armadas, pois esses não votavam. Além disso, na economia, previa medidas de cunho nacionalista. Lembra dessa discussão que nós tivemos sobre políticas nacionalistas? Então, entre essas políticas estavam a estatização de diversas empresas e a regulamentação das remessas de lucros de empresas estrangeiras para o exterior. Ou seja, João Goulart propunha então que se aumentasse os impostos cobrados às empresas estrangeiras que estavam aqui no Brasil sobre principalmente os lucros que elas retiravam e mandavam aos seus países de origem. As propostas de João Goulart desagradaram as elites brasileiras, principalmente os banqueiros, grandes proprietários de terra e empresários. Aliadas a uma parte da classe média, essas elites passaram então a promover manifestações contra o governo, além de intensificarem o uso da imprensa para atacar João Goulart e acusá-lo de permitir que o comunismo se instalasse no Brasil. Ou seja, se utilizaram daquele clima que nós começamos a discutir, nesse clima ideológico que existia no século XX do comunismo versus o capitalismo, União Soviética versus Estados Unidos. Dessa maneira, algumas manifestações promovidas pela sociedade civil forneceram suporte para que os militares brasileiros organizassem um golpe de Estado. Executado então no dia 1º de abril de 64, esse golpe tirou João Goulart, depois João Goulart do poder, e deu início então a uma ditadura no Brasil, que é o que nós vamos ver a partir das próximas aulas, esse período que vai de 64 a 85.